Então vamos lá, tradução médica, uma receita de sucesso, como o William disse, sim, foi proposital, pun intended, era de propósito o trocadilho com receita médica. E a gente tem que começar agradecendo, como sempre, nada que a gente faz sozinho. Agradecer a Translators 101, agradecer a Cult e, acima de tudo, agradecer a vocês, participantes, tanto que estão aqui nesse momento, quem for assistir gravado no futuro, porque, como eu sempre digo, nada do que a gente faz adiantaria se não tivessem vocês assistindo, escutando, se questionando, refletindo, alterando coisas, ampliando ideias por conta daquilo que a gente vai falando, né? O William já falou a minha bio aí, né? Eu acho que só faltou dizer, até porque não estava lá, como eu já disse, que eu estou nas redes sociais, o meu nome é o meu nome mesmo, exceto no Instagram, que aí é Ana Júlia, sublinhado ou underline, Proft, P-R-O-F-T. Tá? Então, no Instagram é Ana Júlia underline Proft, LinkedIn e Facebook é Ana Júlia Perrotti Garcia, inclusive no Face tem uma página especial profissional que é Ana Júlia Perrotti, tradução e acessibilidade. E aí a gente começa, né, falando sobre etapas da profissão. Na verdade, isso vale para qualquer profissão, mas tudo que a gente vai falar agora vai ser focado fazendo um viés para tradução da área da saúde, ou para tradução de textos de ciências da saúde, como queiram, tem vários nomes, né? Você pode ser iniciante, pode ser experiente, ou um veterano ou veterana na profissão. Tudo que a gente vai falar se aplica em maior ou menor grau, independentemente de que degrau. É que degrau dá uma ideia. Eu não gosto da palavra degrau, porque fica a impressão que o iniciante está abaixo do experiente, que está abaixo do veterano, quando na realidade é um caminho, é quase que meio circular, porque a gente, principalmente na área da saúde, eu posso ser experiente ou veterana em uma área e pode chegar um texto para mim que eu nunca traduzi e eu sou iniciante naquela área. Como diz um primo meu que trabalha com TI, ele fala assim: neste momento, alguém está em algum lugar criando alguma coisa que eu vou ter que aprender amanhã. E aí eu falo sempre para ele, eu falo assim, antes de você aprender amanhã, durante a madrugada vai ter um tradutor fazendo a tradução desse material. Ou seja, a gente faz muitas coisas e vai fazer muitas traduções que ainda nem existem, de equipamentos, de técnicas cirúrgicas, mesmo de fármacos que ainda nem foram criados. Então, seja você experiente ou veterano, muito do que a gente vai dizer vale e se aplica, porque todos nós, assim que chega um texto novo, muitas vezes a gente vai começar do zero com aquele texto. Todos os glossários que você tem não vão ser suficientes, às vezes você vai ter que desenvolver um vocabulário, às vezes você vai ter que se reunir, como nós começamos agora um projeto de versão de um livro, que a primeira coisa que nós fizemos foi criar um Google Docs para compartilhar um glossário comum entre as pessoas que estão fazendo os vários capítulos, para facilitar depois na revisão, ou seja, você meio que começa do zero, cada um pesquisando o seu glossário, começando a escrever, é lógico, a partir de um conhecimento, mas você meio que começa do zero. Aí é aqui que muda. Gente, cliquei no lugar errado, não é só o William que clica no lugar errado. Eu mudei o slide aqui do lado da segunda tela, porque eu também tenho duas telas, tá? Porque o William, se vocês não sabem, foi a primeira pessoa que mostrou para mim um computador com duas telas, só que faz bastante tempo. E
Eu olhei aquilo e falei: "Quando eu for gente grande, eu vou ter um computador com 2 telas". Então agora eu tenho 2 monitores enormes aqui, assim, mais ou menos, né, aprendendo com o mestre da tecnologia. Eu vou deixar para vocês, e depois o William pode compartilhar também a apresentação de slides, para que vocês não precisem copiar esses links todos. As pessoas que ficaram sabendo que eu ia vir dar a palestra, inclusive hoje eu encontrei com uma delas, né, Cris, não sei se você está aí, tudo bem? Falei que ia mandar um abraço para a Cris, minha companheira aí de tradução da área odontológica, quando precisarem de odonto, lembrem da Cris, dentista também renegada, que nem eu. É, e vou deixar para vocês os links, por exemplo, esse link é para um canal chamado Tradulibros, onde eu falei a respeito de alguns dos livros, porque às vezes você vê, por mais que tenha informação na Amazon, que tenha informação em algum lugar, você não entende exatamente como o livro é. E eu coloquei na Tradulivros, acho que 3 ou 4 livros meus, eu comentei, respondi algumas perguntas, por exemplo, o curso de inglês médico, expliquei que são 70 aulas, que ele se chama curso porque ele tem exercícios, tem o gabarito, ele é autoinstrucional, você pode receber um certificado, e na realidade ele foi criado também para professores de idioma, que precisem dar aula para médicos, para dentistas, para profissionais da saúde, e por isso ele é separado por assunto. E por ser separado por assunto, acabou surgindo um outro grupo de pessoas que às vezes me escreve dizendo que adora esse livro, que são os intérpretes, porque quando você vai ter uma interpretação de um determinado evento, você já pega ali só os capítulos que têm a relação com aquele evento e você já pode estudar aquele vocabulário, aqueles termos. Então, vou deixar aí para vocês de novo, eu mudei na outra tela, daqui a pouco eu aprendo. Gente, não, nada de falar que errar é humano e etc, tá? Bom, qualquer tradutor freelancer, mas principalmente falando da área da saúde, sempre eu me lembro quando a gente para, às vezes, o carro no farol e tem aquelas pessoas jogando aquelas bolas para cima, e eu sempre penso que a vida de um profissional freelancer, e no caso de um tradutor freelancer da área da saúde, tem que ficar segurando todas essas bolas e todas elas têm que ficar no ar. Não adianta você dizer assim: olha, eu estou com um preço excelente, cumpro os meus prazos, mas a minha qualidade, né? Porque você sabe também, para fazer esse preço e nessa velocidade, a qualidade vai lá embaixo. Não adianta. Tem que ter preço, tem que ter um prazo competitivo, por isso a gente precisa das tecnologias, tem que ter a qualidade, porque o seu cliente está cada vez mais exigente. Como somos administradores da nossa profissão, quando freelancer, você tem que saber de administração, burocracia. Às vezes algumas pessoas procuram e dizem assim: Júlia, eu quero tanto ser tradutor da área da saúde. Eu falo: olha, você vai ter que cuidar da emissão dos invoices, você vai ter que fazer o controle de prazo de quando o cliente cobra, você vai ter que fazer os orçamentos, às vezes vai ter que contar a palavra, porque às vezes ele vai mandar uma imagem, e aí eles falam: mas eu tenho que fazer tudo isso. Eu falo: não, é só você contratar um assistente ou uma assistente para fazer essa parte, mas para freelancer, né, que a gente sabe que existe uma flutuação, não é sempre que você tem aquele rendimento, você contratar alguém que tem que receber um salário mensal e que você vai ter que honrar esse salário, né? O salário tem que ser pago, é complicado. E é preferível você, principalmente numa primeira fase, aprender a fazer tudo isso. Então, a gente acaba tendo que fazer tudo isso e mais. Prospecção de clientes, parcerias, cuidar da nossa relação e comunicação com os colegas. A gente vai ver um pouquinho dessas coisas hoje.
todo mundo fala de rede social e todo mundo, inclusive já faz alguns anos, algumas pessoas me falam assim: "Ah, Júlia, LinkedIn é a rede social profissional". Aí algumas vozes correntes dizem assim: "Ah, o Facebook morreu. Ah, o Facebook já morreu, esquece porque o Facebook já morreu". E aí às vezes eu falo assim: "Nossa, mas eu recebo tanto trabalho de tradução pelo Facebook". Eles: "Não, mas o Facebook morreu". Eu falei: "Olha, desculpa, mas esqueceram de avisar para ele está andando firme e forte por aí, viu". Então, gente, o que eu acho é o seguinte: não importa muito se você vai focar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, Snapchat, seja lá qual for, Tumblr, whatever, desde que você faça um trabalho constante e entenda, eu sempre digo assim, o que morreu não foi o Facebook. Foi o Facebook como aquele lugar que você colocava a foto da sua família, das suas festinhas. Se você entender o Facebook como uma fonte profissional e pensar muito bem, a sua foto de perfil, as demais fotos que vocês vão colocar, as postagens que vocês forem fazer, por isso que eu já falei no começo para vocês, deem print em alguma das imagens, façam uma postagem, não só no meu curso, todos os cursos que vocês forem fazendo, acostumem a fazer uma pequena resenha ou um comentário, colocar um slide, um print, marcar as pessoas, lógico, dos cursos que os professores autorizarem, colocar os prints, porque as pessoas do seu convívio vão se acostumando. Olha, ele faz tradução da área da saúde. Olha, ela faz cursos de tradução médica. Então, acho que aí surge um trabalho de tradução, eles vão lembrar de você. É assim que vocês vão conseguir trabalhos fazendo cursos para aprender, mas mostrando, porque senão muita gente faz curso, vai fazendo vários cursos, fala: "Ai, a Júlia falou para mim que tinha que ficar fazendo curso sempre. Eu estou fazendo, mas tradução que é bom não aparece". Só vai aparecer quando as pessoas souberem que você fez esses cursos. Divulgue isso. Encontrou alguma notícia interessante? Divulgue alguma coisa da área que você está querendo, né? Então, no caso aqui, tradução médica. Apareceu alguém falando sobre uma vacina nova, falando sobre um termo diferente, falando alguma coisa, faça um comentário, coloque coisas positivas na sua rede, né? Cuidado com a ortografia, a gramática nas postagens. Se você vai escrever também, por exemplo, o LinkedIn permite que você faça um perfil em cada idioma que você queira. Se você for fazer perfis nas suas línguas de trabalho, peça para alguém fazer, a menos que você seja nativo, peça para alguém fazer uma revisão, porque senão fica um contrassenso. Olha, eu sou ótimo tradutor da área da saúde, faço versão de artigos médicos maravilhosos. Aí o cara abre o seu perfil, tem um erro, um typo, tem alguma palavra repetida, tem um erro de pontuação. Vai ser difícil ele acreditar, por mais que você realmente seja uma pessoa que pode ser que vai entregar uma tradução maravilhosa, se a sua página está com problemas. Então, às vezes, a gente faz uma postagem correndo, né? Isso com todo mundo acontece, principalmente quando a gente faz, eu pelo menos, quando eu faço postagem a partir do Instagram, aí eu fiquei até feliz que eu descobri que agora eu consigo fazer postagem no Instagram a partir do computador. Acho que eu pedi tanto para que isso acontecesse, porque quando era só a partir do celular, aquela micro tela, por mais imensa que seja a tela do seu celular, ela é menor que a do computador. E aí, às vezes, passa algum typo, passa algum erro de digitação, passa alguma coisa, né? Então, vai ser até melhor. Cuidado, postagens com civilidade, polidez, saber a hora de ficar quieto. Acabou de entrar, a Júlia falou para eu entrar, tem um grupo, tem uma página no Facebook que chama Tradutores/Saúde, que é da Kátia Santana, do pessoal do Traduza. Ok.
Sugiro fortemente para quem ainda não está lá, que esteja. Só que assim, se você acabou de entrar, entra e observa as postagens das pessoas e só depois começa a interagir. Tem gente que já chega chegando, né? Chegou mesmo grupos de Telegram, grupos de WhatsApp. Tem gente que já chega falando, não sei. Calma. Chegou no grupo, no máximo agradece quem te colocou lá e espera. Observa, vê como funciona o grupo, como que as pessoas costumam. E aí, a partir disso, você passa a conversar ou a colaborar e participar. Jamais fale mal de clientes e colegas. Quando eu digo para vocês, façam postagens a respeito de um assunto, não é para assistir alguma coisa na televisão e que tem um erro lá de tradução médica, fala, ai, tira uma foto e coloca lá na sua rede social. Olha que besteira que fizeram. Gente, o mundo é uma ervilha, é minúsculo. O mundo da tradução é meia ervilha. E o mundo da tradução médica é o pó que se raspa da semente da ervilha. É muito pouca gente. Todos acabam se conhecendo. Mesmo se a gente pensar em nível nacional ou mundial. As pessoas, no mínimo, conhecem pelo nome. Então, se você fala mal de alguém, fala mal de uma tradução, fala mal de uma legenda, a maior chance do mundo é que aquela pessoa leia e ela fique super ofendida. Tá? Eu sempre digo, elogios em público, críticas em privado. Se você não gostou da tradução que a pessoa fez, escreve direto para ela e fala o que você não gostou. Se você não tem coragem de fazer isso direto para ela, imagine você colocar numa rede social para todo mundo. E essa conversa de minha timeline é minha, né? Vá que eu escrevo o que eu quiser. Lembra que eu disse? Se você for entender a rede social como o seu lugar ali, a sua sala de espera da sua casa, ok. Sua sala de visita da sua casa, ok. Agora, se você for entender como um instrumento para você conseguir prospectar clientes, pense bem no que você vai publicar antes de fazer a publicação. Como eu prometi, aqui está, né, para falar da importância dos cursos, das palestras, dos congressos, né, para que a gente poder ficar segurando aquelas bolinhas todas no ar, a gente precisa estar sempre antenado, fazendo cursos, fazendo palestras, fazendo congressos. E aí eu trouxe aqui para ilustrar duas imagens para vocês. A da esquerda é a desse lançamento histórico do 1001 Termos de Enfermagem, publicado pela SBS. Vocês estão vendo aí ao fundo, à direita, esse rapaz com esse topete, como eu havia dito, com uma camiseta de manga azul turquesa, é o William. Ao lado dele está o Renato, que era um cara que também fazia o curso lá na PUC, a Sara Sensiper e o Carlos Alonso, que muitos de vocês devem conhecer, que é um revisor de espanhol maravilhoso. Inclusive, trabalho com ele. E a gente fazendo aí o lançamento do livro. À direita, temos a Isamara Lando, com uma nossa colega que está ali de monitora do Profit. E por falar em Profit, lembrando para vocês que nos dias 17 e 18 de junho nós vamos ter o Profit Online. Já estamos com as inscrições, já tem muita gente se inscrevendo. Dê uma olhada lá no site www.profit.com.br e recheado de novidades que a gente vai contar depois para vocês mais para frente, em próximos momentos que a gente poder voltar aqui. Também vou deixar para vocês essa dica de livro, que algumas pessoas me escreveram e falaram, Júlia, você vai falar? Então eu falei, deixa eu acrescentar para eles. É um livro que eu fiz junto com o pessoal da Sorbonne, então já posso dizer que eu pus mais ou menos o pé na Sorbonne um dia, e me convidaram para fazer o capítulo de Medical Portuguese. E ele tem vários temas, tem Medical Portuguese, aí tem Italian
Medical Italian, Medical Japanese, Medical Arabic, Medical... vários outros. É bem bacana, é um livro bem interessante até para professores, todo mundo. E aí a gente entra num tema que sempre me perguntam: quanto cobrar? Como a gente vai fazer a cobrança? Como é a cobrança na área da saúde? Como já falamos, e o William estava contando para vocês, o mercado de tradução da área da saúde está super aquecido, extremamente aquecido. Durante a pandemia toda, nós trabalhamos loucamente. Podemos dizer que o primeiro ano da pandemia, a gente trabalhou principalmente com a Covid em si, era muito texto, muita interpretação, muita coisa falando sobre a Covid, as pessoas queriam entender uma série de coisas. O segundo ano, vocês já devem imaginar, foi falando sobre vacina, 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 muito texto, muitas coisas que a gente traduziu. E aí até ficamos felizes quando os clientes começaram a mandar assuntos diferentes. Eu falei, final de 2021, começaram a chegar alguns textos de diabetes, alguns textos de oncologia. Eu falei, uau, que legal, as pessoas lembraram que existem outras doenças, né? A Covid deu uma trela para a gente conseguir pensar em outras coisas que estão aí. E aí o que aconteceu? Agora o fluxo está imenso, porque continua se falando de Covid, continua se falando de vacina, e acordaram para falar de todo o resto. Então, assim, tem muito, muito trabalho mesmo, tá? Todo mundo que eu conheço, assim, dos tradutores, às vezes eu não vou fazer alguma coisa, eu fico procurando para quem passar e todo mundo, ai, pelo amor de Deus, estou atolado, estou atolado. Então, se vocês estão pensando em entrar no mercado de tradução da área da saúde agora, é o momento. Quanto a gente vai cobrar por uma palavra? Olha só, isso aqui é um caso real, lógico que eu peguei um outro, não é o do meu cliente, mas era alguma coisa parecida com isso. Isso aqui é uma rota, né, metabólica, e então a gente põe essas coisas para dizer assim para vocês, não adianta falar quanto é que você cobra para traduzir 100 palavras, depende. Como diz uma aluna minha, hashtag depende, né? Hashtag depende, gente. Não dá para saber. Você tem que ver o texto. Você tem que ver o texto. Por quê? Para você entender qual é o assunto, para você entender se você vai precisar de um revisor técnico, se você vai precisar de alguém que tire esse texto e coloque ele num formato editável. Tudo isso faz muita diferença. Quando a gente fala brincando hashtag depende, é a pura verdade. Porque não tem como eu dizer quanto custa para traduzir uma palavra. Será que $1 por palavra é barato, caro? Todo mundo vai falar, nossa, é lógico que é um ótimo preço. Hashtag depende, gente. Depende de onde tiver essa palavra. Depende de uma série de coisas, do prazo que você tem, do quanto você tem recursos para estudar aquilo. Às vezes, você vai levar para traduzir 50 palavras uma semana, de tanta pesquisa que você vai fazer. Eu sempre conto de uma vez que eu traduzi um manual de camas hospitalares. Foi a coisa mais difícil do mundo. Eu tive que voltar atrás. Eu tive que pegar o carro e ir para uma loja cirúrgica que vendia equipamentos médicos grandes e pedir para o moço me mostrar a cama e me explicar umas coisas, porque a gente não achava na internet nada. É muito difícil encontrar informação. É um assunto. Então, nessa hora, uma tradução de camas hospitalares que parece a coisa mais trivial, você poderia falar, tudo bem, para hoje à tarde eu te entrego. E que hora você vai pegar o carro e vai conseguir ir até a cirúrgica para ver as coisas? É bem complicado. Eu sempre dou como exemplo, quando a gente dá cursos de mercado de tradução, quanto custa o quilo do bolo de chocolate? Qual?
Qual bolo? Só a massa? Um bolo caseiro com um creminho em cima? Um bolo com morangos, que vai depender, é um insumo que tem prazo de validade, que tem sazonalidade, não é sempre que tem morango, nem que você me dê todo o dinheiro do mundo, uma época que não tem morango, a gente vai conseguir fazer um bolo com morangos frescos. Então, tem coisas que nem, às vezes eu falo assim para o cliente, né, ou penso, nem que ele me pagasse o triplo, eu não faria isso, porque não vai ter condição, não dá para fazer nesse prazo. Ou, por exemplo, se eu estou viajando e continuo fazendo algumas traduções, e a pessoa me manda alguma coisa que eu preciso de 2 telas enormes, e eu não tenho 2 telas enormes onde eu estiver, eu não vou pegar, porque eu não vou sacrificar a qualidade. Lembra das bolinhas? Não pode deixar cair nenhuma. Então, melhor não fazer. Um bolo com decoração, depende, gente. Se bobear essa fatia que vocês estão vendo aqui, custa mais caro que todos esses bolos outros juntos. Depende de onde ela é servida. Depende se você for comer depois de alguma refeição em algum restaurante, né? O mesmo bolo, exatamente o mesmo. Se ele é servido num lugar, ele vai ter um preço. Se ele vai ser servido no outro, ele vai ter outro. Aquelas mesmas 500 palavras, se elas vêm em Word, se elas vêm numa imagem, se elas vêm espalhadas, quantas palavras? Eu falei 500? Se ela vem em 60 arquivos, sim, isso pode acontecer. Eu já tive casos de clientes que tiraram um texto do PDF e o programa que tirou do PDF gerou para ele cada frase em um arquivo. Não me perguntem por quê. Então, eu recebi 700 e não sei quantos arquivos. Ah, Júlia, coloca no MemoQueue. Eu coloquei. Cada hora que você ia salvar, levava uns 2 minutos para salvar os 700 e não sei quantos arquivos. Na hora que você ia exportar, você punha para exportar e podia fazer alguma outra coisa, até que ele exportasse todos. E aí, quando você queria substituir um pelo outro, então, aí ele levava 4, 5 minutos. Ou seja, se você falou para o cara que eu faço essas 500 palavras em 2 horas, e só para exportar você vai levar minutos e mais minutos, o seu tempo, essas 2 horas vão, ó. Então, a gente tem que pensar muito bem, olhar o material antes. Eu coloquei aqui para vocês, não é tabela do Sintra, tá? É quadro de referência, valores de referência. O Sintra não tem, o Sintra é o Sindicato dos Tradutores. O Sintra não tem uma tabela, porque o nosso trabalho não é tabelado. Ou seja, ninguém é obrigado a seguir nada disso, não existe um cartel, não existe nada disso. O Sindicato dos Tradutores luta pelos direitos do tradutor e sugere valores que eles consideram que sejam os ideais. Aí tem pessoas que falam, mas a tabela, né, do Sintra é alta demais. É uma tabela de referência, é um ideal você almejar, né? Então, por exemplo, assim, eu quero passar o Natal na Suíça. Eu não vou falar eu quero passar o Natal em Campos do Jordão, porque daí eu consigo mesmo, é fácil. Então, eu falo Suíça, e daí, se não der, eu pego alguma coisa a menos. A tabela, as normas de referência, dos valores de referência do Sintra, são um ideal. Vamos trabalhar para chegar lá. Né? E se não conseguirmos, eu sempre digo, cobre a metade, cobre 1/3, mas é importante a gente ter uma referência, valores de referência, até para conversar com o cliente. E hoje em dia, neste momento, tem muito cliente que eu estou falando, eu cobro a tabela do Sintra, né? E ele fala, ok. E tem os que estão aceitando. Por quê? Porque ela está, para algumas coisas, ela já está dentro. E por falar em Sintra, vou deixar para vocês aqui o pessoal do Sintra,
A Ana Beatriz, que é a presidente, mandou um abraço para todo mundo e falou para todo mundo entrar lá no site do Sintra e aguardar que eles estão com várias novidades, que eles vão fazer várias coisas, que estão com campanha de associados, que vão abrir para poder parcelar a anuidade, poder fazer uma série de coisas, e tem vários benefícios que já existem, como, por exemplo, a consultoria jurídica gratuita para quem for afiliado, consultoria contábil gratuita, só isso, gente, já paga os 300 e poucos reais, que é a anuidade. Tá? Imagina todo o resto. Aí tem um plano de saúde com valor prevenção e tudo mais, e é uma maneira de você legitimar a sua profissão. Você está mostrando para o seu cliente que você é um profissional. Hoje em dia, já teve acho que uns 4 ou 5 lugares que, além de pedir o currículo, me pediram quais associações você pertence. Você pertence ao sindicato? Você está ligado a alguma faculdade? Tipo, eles estão começando a valorizar isso, além de você fazer um teste e conseguir fazer a terminologia médica toda certinha, eles querem outras coisas, né? Surgiram outras bolinhas aí para vocês deixarem no alto. Vou deixar para vocês também uma dica da independent.academia.edu/Ana Júlia Perrotti Garcia, onde eu estou concentrando todos os meus artigos, alguns vídeos, é tudo gratuito, não tem só da área de tradução da saúde, tem de todas as áreas do conhecimento, vários textos gratuitos, vários artigos científicos na íntegra, então é muito interessante. Pesquisem e depois podem me seguir lá, vocês cliquem ali, porque aí cada vez que eu fizer upload, eu estou passando todos os meus artigos, eu vou escaneando, vou transformando, digitalizando com a fonte, lógico, e estou colocando aqui as referências. Também tem alguns vídeos, tem a minha tese de doutorado, para quem quiser estar na íntegra aqui, até acho que o meu TCC de graduação, que foi sobre as legendas do Titanic, também tem aqui para vocês, e alguns audiolivros, alguns e-books. Esses daqui são os meus netos lindos, só para a gente ver como eles são fofos. Deixar para vocês também mais uma dica, o Como Ingressar no Mercado de Tradução. Nesse livro, eu falo bastante sobre como cobrar, como calcular prazo, como calcular orçamento. Tem vários, e ele é um livrinho bem fininho, então, de repente, assim, se você está pensando em entrar, é lógico que, como eu sou da área da saúde, ele tem um viés para a área da saúde, não é específico para isso, mas ele tem um viés que ele acaba falando sobre essa área um pouco mais que as outras. Então, resumindo, voltando lá naquela nossa primeira imagem das bolinhas, né? Vocês percebem que na área da saúde você vai ter que estar o tempo todo estudando, sem parar, mas isso você já sabia, não é mesmo? Tanto que você está aqui. Mas tão importante, eu sempre digo assim, conseguir clientes novos vai depender da sua habilidade técnica e profissional. Manter esses clientes depende, além de tudo isso, das suas habilidades interpessoais. Eu conheço muitos clientes que chegam para mim e falam assim, eu indico alguém e ele diz, não, essa pessoa já nos deu problema demais, nós não queremos por causa de prazo, nós não queremos por conta de alguma coisa, um desentendimento, um problema com o gerente de projeto. Então, o ideal, a melhor coisa é a gente reavaliar a cada passo as coisas que a gente faz, pensar bem o relacionamento, as postagens que vocês vão fazer, tudo isso, porque não adianta só passar no teste.
Não adianta só pegar o primeiro trabalho. O que importa é a gente ter uma continuidade. E o principal, como a Cris nós estávamos conversando hoje à tarde, ela estava me falando que estava muito feliz que ela agora conseguiu um cliente indicado por outro cliente. Isso é um ótimo sinal. Isso é um ótimo sinal. É um sinal que o seu trabalho, a pessoa ficou tão satisfeita que ela começa a indicar para outras pessoas. E assim a gente está no nosso tempo, pelo meu controle aqui, eu deixar para vocês, abrir para perguntas. Deixa eu ver qual que é o próximo slide, se tem algum. É só o meu e-mail. Então, vou deixar aqui no slide do meu e-mail, vocês podem perguntar. Não sei, William, se tem pergunta. Se não tem, lembra, William, que eu falei, né? Qualquer coisa, se não tiver pergunta, eu fico falando o resto da noite. A gente fica conversando aqui, não tem problema. Sim, também podemos fazer tricô. Pois falar, é. Como é que fala? Como é que o Jorge fala? Falar dos que não vieram, né? Falar mal de dos não ausentes. Falar mal dos ausentes é um esporte nacional, né? Bom, legal. O seu e-mail está aqui, facílimo, dr, né, doutora Júlia, @gmail.com. Legal. Eu estou olhando para lá porque não estou só com duas telas, tá? Eu imaginei. Eu imaginei. Tela lá. Eu imaginei, porque uma pessoa que no começo dos anos 2000 ou 2010, né, para não falar a idade, no começo dos anos 2010 tinha já 2 monitores, gente, era de se imaginar que a essa altura já tivesse com uns 3 ou 4, né? Eles se reproduziram. Tem bastante. Eles virão. Pois é. Legal. Bom, vamos ver aqui se o pessoal tem perguntas. Se não tiver, enquanto eles elaboram as perguntas, eu vou falar aqui, vou mostrar para vocês o site da São Camilo, né, que tem aí algumas informações bem importantes ali para vocês. Deixa eu ver se eu acerto. Então, acertei. Olha, dessa vez, hein? Cara, olha isso. Cadê? Aqui. Não, esse aqui não. Esse daqui. Então, a professora Merichel, né, que normalmente passa aqui pelas apresentações dessa parceria da Coach com a gente, ela pediu para a gente mostrar aqui para vocês o site, tá, da pós em tradução especializada na área da saúde, inglês e português, onde temos a professora Ana Júlia, tá? Temos aqui outros professores também, tem algumas informações aqui sobre o curso, do WordFest, você vai ter também acesso ao WordFest, se não me engano, durante todo o período do curso, não é isso? Acredito que tem esse período de teste, que você pode usar o WordFest durante o curso todo. Além da Ana Júlia, são professores lá, a Luciana Bonâncio, o Jorge Davidson, o Ricardo Souza, o Michel Teixeira. Infelizmente, o Daniel não está mais entre nós, não está mais aqui com a gente, mas deixou muita coisa boa para a gente, ajudou muito a nossa profissão. A professora Simone Rezende também dá aula lá. Então tem bastante gente competente, extremamente competente. É um curso que vale a pena você dar uma olhadinha. Eu vou colocar o link para vocês aqui no chat, para vocês darem uma olhada lá no curso. E, claro, assinante prêmio da Translators tem desconto para fazer esse curso de pós em tradução especializada na área da saúde na São Camilo. Daqui a pouco eu coloco para vocês o endereço direitinho ali para vocês poderem dar uma olhada. Vamos ver se o pessoal tem perguntas aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. Val. Conhece essa moça? Acho que eu sei quem é, assim. De outros carnavais, né, Val? Deixa eu colocar aqui no ar. Deixa eu mudar aqui. Aliás, a Val deu uma aula para a gente, não era uma aula, era um banho de conhecimento sobre a parte de bioquímica. Ela é fantástica. Então, assim que tiver, traduza, seja presencial ou seja online, que tem uma palestra da Val, assistam, porque foi muito boa. Assim, você falar, puxa, é alguém que sabe do que está falando. A gente sente Não é? Palestra fácil, né? Palestra fácil. Tá tranquilo, isso aí não é complicado, não. É assim. É ótimo isso.
Vamos ver aqui que ela pergunta. Será que os clientes estão com mais requisitos além dos testes por causa das normas ISO e NBR de tradução? O que você acha? Sim, Val, com certeza, com certeza. Uma coisa que, assim, antigamente só acontecia com agências, principalmente do Japão, quer ver de onde mais? Acho que de Israel. Eram as únicas agências que eu trabalhava que me pediam o meu diploma de dentista. Tanto que a primeira vez que me pediram, eu falei, pera, não, mas você quer o meu diploma de dentista? É isso mesmo? Mas e se eu não fosse formada? Ah, se não fosse formada, não precisava. Legal, ok. E aí eram só eles. Agora, eu até já fiz, porque o meu diploma é enorme, né? A Faculdade de Odontologia da USP é megalomaníaca. O diploma é gigante, pele de não sei que bicho, que hoje em dia já seria até, mas enfim. Pelo amor de Deus. Era de uma pele, de algum bicho X. E aí eu tive que levar numa loja especializada que tinha e fazer a redução, a digitalização reduzida, e eu tenho ele agora reduzido aqui, porque passou a ser uma coisa mais frequente, que eu acredito sim, como disse a Val, que é por conta da ISO, de tudo isso, que eles estão começando a fazer um padrão. E aí o que vai acontecer? Eu já montei um pacote ali e já estou colocando as coisas que sempre pedem, porque daí cada um que pede, você já arrasta Já dali tá e ganha muito ali, tempo. Pronto, exato. Sim. Praticidade, né? Esse pessoal ligado em tecnologia, né? Hoje me pediram o PIS. Eu falei, gente, PIS? como assim? PIS. E aí o meu PIS é uma foto do meu PIS, assim, horroroso, que eu nem... Aí mandaram colocar, porque estava preenchendo já o cadastro para pagamento. Falei, ok, então tá, PIS. Pois não, ainda bem que eu tenho, né? Eu tenho isso tudo. Aliás, eu tenho todos os documentos digitalizados no Evernote. Sim, Qualquer coisa, puxa dali, pronto, tá aqui. É uma boa. Vamos ver aqui. A Marisol diz o seguinte: querida Ana Júlia, como anda o mercado de traduções médicas de espanhol na área da saúde? Algum país se destaca ou tende a ser nulo? Como assim, ser nulo? Imagina, não, tradução. E sabe o que tem muito, Marisol? Tem muito de inglês para espanhol e de português para espanhol. Tem muita coisa, muita tradução mesmo. Tem bastante coisa. Fica só procurar e ficar com as anteninhas ligadas, porque é qualquer coisa menos nulo. Legal. Pois é, Marisol tá uma área aí para você explorar. Aliás, se você faz para espanhol de inglês e para espanhol de português, tem bastante coisa sim. Ó, a oportunidade. Legal. Manda o currículo lá para mim, porque aí assim, quando alguém precisar, eu já vou indicando. Já indica, né? Já vai encaixando aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Ou vocês já estão... Ah, a Marisol falou aqui, ó. Então tenho que achar essas fontes do espanhol. Sim, sim. O que acontece normalmente é assim, a gente costuma acabar, entre aspas, procurando sempre nos mesmos lugares. E aí é por isso que às vezes a gente não consegue encontrar. Então tente pensar meio fora da caixa, sei lá, pensar onde estão as pessoas, onde estão. Uma coisa que eu costumo fazer é assim, pegar, por exemplo, na Amazon, quais são as editoras que publicam textos da área da saúde traduzidos do espanhol. E aí entrar em contato e dar uma olhada nas referências e dar uma olhada o REC nessas aí, coisas. Né? Olha aí, um REC para encontrar clientes. Eu sei, sim, boa, engenharia reversa é exato. Fantástica. Entra lá, vamos repetir então. Você entra na editora. Você entra na Amazon, aí você encontra os livros que podem estar em português ou que podem estar em inglês, mas que tem alguma coisa de espanhol no meio. E aí você pega esses livros. Outra coisa que você pode fazer é entrar nos países hispânicos
e procurar as faculdades de medicina desses países, procurar contatos, às vezes eu mando também mensagem, e é interessante porque às vezes é que nem semente mesmo, você joga e esquece. Uma bela hora você passa por ali, aquilo está frutificando, você fala, o fluorescente, você fala, nossa, foi eu que joguei aqui. Então, às vezes eu recebo uns e-mails assim, do nada, do além, parece que é do além, eu falo, meu... E aí eu vou ver lá para baixo, na conversa, e falo, nossa, eu mandei isso aqui para essa pessoa, gente, eu faço as coisas numa velocidade, porque eu vou vendo, cada coisa que eu assisto palestra, outra coisa que também é uma dica boa, chat de palestra, por exemplo, o pessoal, o colégio da Argentina, que eles fazem muitos cursos, dão muitos cursos, muitos cursos até são gratuitos. Assiste ao curso e no curso você coloca lá no chat. Olá, que tal? Sou tradutora de Brasil, e fala, se apresenta, blá, blá, blá. As pessoas, você é uma coisa diferente lá. Né? É uma pessoa, muita gente começa a mandar mensagem, começa a mandar pedir orçamento, pedir trabalho. Aí, ó, mais uma dica, mais um hack para encontrar clientes. A Valéria Gauss está falando aqui, né? Querida professora, o que sugere para iniciantes que precisam de experiência nessa área? Uma das coisas, a Valéria já sabe, que é ser uma ótima aluna, que ela é, que eu conheço, dou aula para ela é ótima. Isso é uma grande coisa, falando sério, é muito importante, porque os professores lembram dos bons alunos, lembram dos maus também, mas para esses eles não indicam. Eles falam, eu sei. Tem alguns que falam assim, Júlia, lembra de mim? Eu penso, para seu azar, eu lembro. Que pena para você, mas eu lembro. Eu lembro. Então, uma das coisas é essa, e tudo isso que a gente falou, tá, Valéria? Foi o que eu disse. Ficar de olho nos chats, quando vai em palestras, mesmo gratuitas, coloca seus comentários, deixa sua marquinha e vão fazendo isso. Né? E vão toda vez que assistirem algum evento, alguma palestra, dá print, coloca no seu grupo. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que cuidam da vida de vocês. Vocês não imaginam. Já que elas vão cuidar de qualquer... Eu vou contar um segredo para vocês. Elas vão cuidar da sua vida de qualquer jeito. Então, pelo menos, você pode usar isso a seu favor. Exatamente. Faça o seu ethos. Faça a sua imagem de eu sou aquela pessoa que estou entrando ou trabalhando na área da saúde, porque aí, quando essa pessoa precisar indicar, ela olha e fala, puxa, agora eu me lembrei que uma vez eu vi, ela coloca sempre, todo mês, toda semana, ela Educação coloca continuada, cursos, né? Isso, sempre, façam isso, que eu tenho certeza, garanto para vocês, que muito antes do que vocês imaginam, vocês vão receber indicações daquele seu primo que você nem lembrava que nem sonhava que ele ficava olhando as suas postagens. E ele vai falar, olha, indiquei o trabalho. Ele já vai olhar de qualquer jeito, então, pelo menos, você usa isso a seu favor. Legal. Bom, cheia das dicas aqui, hein? Isso é para eu não perder a hora e não ficar falando com vocês assim até a meia-noite, todo mundo seco, assim, e eu lá, blá, 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 blá. Legal. Bom, não tem nenhuma pergunta aqui mais. Pessoal, vou dar alguns segundos para vocês. Enquanto isso, eu vou falar aqui, se me dá licença um pouquinho, só, Ana Júlia, eu vou falar como funciona tranquilo. A Translators, né? Para quem não sabe. E a Translators tem sempre muita gente nova aparecendo aqui nas palestras, porque nós fazemos essas, por exemplo, com a Coaching, nós fizemos abertas, então qualquer pessoa pode assistir, basta fazer a assinatura free. Mas funciona como uma Netflix. Nós temos mais de 200 palestras gravadas já, você paga uma mensalidade, que hoje é de R$35, para alunos da pós da Estácio ou dos cursos da São Camilo é R$30. Com essa mensalidade você tem acesso a tudo que nós produzimos, temos palestras em todas as áreas. Além dessa daqui com a Ana Júlia, tem outra com a Ana Júlia também, né, sobre audiodescrição. A gente tem várias palestras, ou seja, mais de 200, né, é muito tema.
tem tudo que você precisa ali. Se não tiver alguma, é só informar para a gente busca. Eu conheço gente de todas as áreas. Quando eu fui presidente da Abrades, eu conheci muita gente de muitas áreas, não só no Brasil. Então a gente traz para palestrar para vocês. A palestra fica gravada, você assiste quando você quiser, tem certificado, nós podemos emitir o certificado. Se a sua universidade, sua faculdade pedir uma comprovação, nós temos como comprovar que você assistiu em determinado horário. Então, é uma ajuda muito grande na sua educação continuada, que é fundamental. Se você se forma e para, você está com um passo fora da profissão. Tá? Então, educação continuada sempre. E a gente está aqui para ajudar nessa formação adequada, nessa educação continuada, para que vocês tenham uma carreira mais tranquila e mais vantajosa, mais proveitosa. Não tem um prazo mínimo para você ficar como assinante. Você entra e sai quando quiser. É exatamente como faz a Netflix. Tá? Então, entrou, gostou, ficou um ano lá, um mês, não faz diferença. Você sai na hora que você quiser, é só avisar para a gente e tá tudo certo. Bom, vamos voltar aqui para a Ana Júlia e vamos ver se a gente tem mais alguma informação aqui, alguma pergunta. Tem agradecimento de monte, eu estou vendo aqui um monte de agradecimento, né? Muito obrigada. Legal. A Valéria. A Marisol falando que faz muito isso, acho que ela estava falando na hora das palestras, né? De estar na palestra e comentar lá alguma coisa. Bem interessante fazer isso. A Marisol, inclusive, é juramentada, para quem não sabe, ela é juramentada do espanhol, lá de Juiz de Fora. Espero que eu não tenha falado besteira, mas acho que é isso. É Juiz de Fora, sim. É sim. Eu confundo Juiz de Fora com Ouro Preto. Tem tudo a ver. Verdade. Eu também faço umas confusões assim, às vezes, de algumas coisas que não tem muito sentido. Eu confundo Croácia com Ucrânia. Aí eu falei para o marido da minha filha, porque na Croácia, não sei o que, na Croácia também está tendo guerra. Não, pera, eu tô falando alguma coisa errada. Aí eu ouvi o som, falei, Croácia. Não, gente, Ucrânia. Por que essas duas palavras ficam juntas? Não sei. Olha, eu tenho um problema com nomes, por exemplo, Patrícia e Priscila. Se você se chamar Patrícia, muito provavelmente eu vou te chamar de Priscila e vice-versa. Com muita frequência. Não sei, mas eu já ouvi outras pessoas dizendo que também... eu também tenho. Eu tenho com alguns nomes também. Sabe o que eu acho que tem a ver? Tem a ver com como você arquiva o conhecimento na sua cabeça. Tem pessoas que arquivam em ordem alfabética, tem outros que arquivam pela sonoridade, e eu percebo muito isso, assim, que esses erros acontecem com base, principalmente erro de nome, com base na maneira como você arquiva os termos. Então, eles ficam juntos na mesma gavetinha, na hora de puxar, você puxa o errado. E é por isso que, às vezes, algumas coisas estranhas, porque, por exemplo, eu, geralmente, é pelo número de sílabas, eu percebo. Então, Ucrânia, Croácia, e tem o ditongo. Então, é um outro jeito. E aí, coisas estranhas eu confundo. Por exemplo... sei lá, Sandra e Regina. Oi, eu confundo. Então, é assim, tem umas coisas assim, que deve ter alguma coisa lá dentro, assim. Alguma coisa estranha, mas explicável. Janaína e Jéssica eu confundo com frequência. Bom, você viu, mas a primeira letra é sempre igual, né? Você vê? Pois é, Patrícia e Priscila, Janaína e Jéssica. Então... Eu sempre tenho que tomar muito cuidado, e sempre que eu já pedi desculpa se eu me confundir, porque é bem comum mesmo. Deixa eu ver aqui, a Marisol confirmou, Juiz de Fora mesmo, ó, tá vendo? Acertei aí. Eu com janela e geladeira, olha lá, ela confunde janela e geladeira, cara. Olha, cuidado onde você guarda a comida aí, viu, Marisol? Você pode não achá-la depois. Pois é. Estou pensando se ventanas e nebeira. Será que é pelo espanhol que isso acontece? Vai saber. Não sei. Olha lá, a Pia Silva está falando que com ela é Ronaldo, Rodolfo, Roberto, Rogério. Então. Nossa, é um estranho, monte, mas tem explicação, né? A neurociência consegue explicar isso.
Legal. Eliane e Elaine eu acho normal, porque é muito Sim. parecido, assim, é só trocar uma letra, né? Fábio e E às Flávio. vezes tem umas coisas assim. Vamos fazer uma palestra só sobre isso, gente. Os nomes que cada um, né? A gente abre um dia antes para todo mundo mandar os nomes que confunde, e a gente tenta criar uma regra. Eu adoro criar regras de coisa. A gente traz um neurocientista também para conversar um pouquinho. Neurolinguista. Neurolinguista. Você sabe que a Denise Intérprete, né? A Denise Araújo, ela fez uma palestra aqui para a gente, explicou com neurociência como é que funcionam algumas coisas para você ter aquela palavra fácil de você acessar quando você está na interpretação. Muito legal. Está disponível para quem quiser assistir. É só entrar lá e procurar pela palestra da Denise Araújo. Ela mostrou o esquema cerebral, assim, olha, funciona assim. Então, se você mantiver essa palavra aqui, você vai ter acesso a ela muito mais fácil. Nossa, que bacana. Achei sensacional aquilo. Dá mais para intérprete, porque é fração de um segundo, né? Você tem que decidir. Para a gente também, eu trabalho com audiodescrição, e a gente, às vezes, em evento ao vivo, uma live, por exemplo, está acontecendo 1000 coisas. E a diferença é assim, na interpretação, o texto já existe, você tem que fazer a tradução. Na audiodescrição, não existe. Você vai ter que olhar a imagem e escolher o que você vai descrever. E geralmente e às vezes são apostas. Sim, exatamente, uma tradução intersemiótica. E às vezes são apostas, e tem que ser uma aposta feita em um segundo. Eu olho ali e penso, eu acho que eu vou descrever, eu acho que para mim o mais relevante é a blusa da pessoa. Aí eu descrevo a blusa. E às vezes é uma entrevista, a pessoa do lado fala, nossa, que blusa linda! Eu, yes! Escolhi a coisa certa, porque eu acabei de escrever e foi relevante mesmo. Às vezes, a gente nem sempre se aposta no cavalo certo. Às vezes você descreve a blusa e o cara fala, olha que lindo isso aí atrás. Aí você tem que correr, falar o que tem lá atrás para a pessoa entender. Para mostrar oralmente aquilo. Isso. Muito legal. A sua palestra sobre audiodescrição, pessoal que ainda não viu, veja, está aqui disponível para vocês. Veja. E é uma área muito interessante. Dê uma olhadinha lá para aprender um pouquinho sobre isso. Bom, Ana Júlia, vou encerrar aqui com a gente. Foi um grande prazer estar aqui. Pode me chamar outras vezes, estamos aí. Eu tenho algumas pessoas que eu falo, não, para você pode me chamar que eu vou palestrar. Baixa o Cisne Magal na hora. Me chama que eu vou. Beleza. Fico muito feliz de ter você aqui novamente, você sabe que... sim, porque o William já tem um slot ali do Profit 17 e 18, já vai pensando do que você vai falar. Tenho, não sabia. Sim, com certeza. Beleza, deixa comigo. Aliás, nós temos, inclusive, inscrições já para sortear. É verdade, né? Nós temos 2 vagas, se eu não me engano. Depois a gente vê isso aí. Isso. Mas eu tenho, acho que 2 inscrições já, que a gente já comprou do Profit, para sortear entre os assinantes da Translators 101. Legal, então, olha. Se você quiser apostar, a gente vai fazer isso logo, porque daí, se você não for sorteado, você pega e já se inscreve, aproveita antes da virada. Exatamente. Vou conversar com você amanhã sobre isso, sem falta. Tá bom? Beleza. Gente, obrigado pela presença de vocês. A Marisol está mandando um beijo, legal. A Valéria Gauss também, obrigado pela live, foi um prazer revê-los. Valéria, estamos à disposição, apareça sempre. Estamos por aqui, Marisol também, todos vocês estão por aí, Bia. Então, vamos encerrar por aqui. Ana Júlia, muito obrigado. Até a próxima, imagina, eu que agradeço o convite e agradeço a participação de todos. Legal, e amanhã a gente se fala, tá bom? Beleza. Tchau. Tchau.